Fala pessoal, tudo bem? Sou Fábio Quintanilha, aqui do canal Síndicos de Valor, e agora a gente vai começar em alguns instantes a nossa live de hoje. E hoje a gente tem uma convidada especialmente para a live de hoje, que é a Neia, e ela é especialista, ela é administradora, especialista em gerência de projetos. E ela vai discutir com a gente um assunto muito bacana. Ela vai trazer para a gente informações sobre como que está o seu condomínio perante ali o Corpo de Bombeiros. Então, assim, a live está programada para começar às 18 horas. Agora a galera está começando a conectar. Então, eu quero primeiramente agradecer a tua presença e dizer para você ficar à vontade. Em mais ou menos 1,5 minutos a gente vai começar essa live de hoje, tá ok? Enquanto isso, se você já quiser enviar as suas perguntas, de repente começar a participar ao vivo, fique bem à vontade, tá ok? Em instantes a gente vai então convidar a Neia e ela vai compartilhar essa tela da live conosco aqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas normativas aí sobre segurança, principalmente naquilo que determina o Corpo de Bombeiros. Então, se você está chegando agora, seja bem-vindo, mandando um abraço aí pro Will, também pro Axel, a Nayara, também chegando agora a Luciana. Pessoal, sejam bem-vindos. Em 1 minutinho a gente vai iniciar a nossa live de hoje. Olha que bacana, o pessoal da Next Auditoria Condominial, sejam bem-vindos novamente. Galera, se vocês estão acompanhando aí, vocês viram que Santa Catarina está sofrendo aí com fortes ventos que aconteceram ontem. E para vocês terem uma ideia, eu estava falando com uma gestora de uma seguradora condominial lá de São Paulo. E somente na Grande Florianópolis já foram abertos mais de 170 sinistros por uma seguradora. Imagina que a gente tem 6 mil condomínios aqui na Grande Florianópolis e 16 mil condomínios em toda Santa Catarina. Graças a Deus as coisas estão voltando ao normal e hoje a gente vai falar de coisa boa, tá ok? Mandando um super abraço aí então pro Ayrton, tá chegando agora. Olha aí, entrou a nossa convidada lá da Portal Sul Energia. Em menos de 1 minuto a gente já compartilha. Mandando um abraço também para Jaque Fernandes. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. E não esqueçam, para criar relevância no canal Síndico de Valor, é importante que você não somente curta os nossos conteúdos, mas que você possa compartilhar, marcar amigos e que você comente. Deixa ali um comentário, deixa ali uma sugestão e isso faz com que a gente possa cada vez chegar mais longe. Esse canal ele é desenvolvido para que a gente possa realmente levar conteúdo relevante para aquele síndico que está precisando de um apoio, tá ok? Bom, agora eu vou trazer a nossa convidada para compartilhar a tela aqui com a gente e a gente vai iniciar nossa live. Então nesse momento aqui eu tenho que deixar tudo certinho e vamos lá agora. Ok. Estamos convidando a Neia para iniciar a live de hoje. Galera, fique bem à vontade, agradecendo aí a presença do Dr. Inaldo Dantas. Muito obrigado, a gente se sente muito lisonjeado. A doutora Natália, síndica também na região São José, o Flávio. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Bom, agora a gente está recebendo nesse momento que rufe os tambores. Neia, seja bem-vinda à nossa live aqui no canal Síndicos de Valor. Tudo bem, Neia? Tudo certinho. Estão me ouvindo bem? Como é que tá aí? O áudio está excelente. Eu acho que hoje vai ser muito bacana. Bom, deixa então agora te apresentar. A gente convidou hoje então a Neia Lemkuhl. Ela é especialista em gerência de projetos e administradora. E ela também é uma das gestoras da Portal Sul Energia. E a gente sabe que é um tema bastante relevante, mas ao mesmo tempo é um tema que a gente vai trazer hoje nessa live, que é de suma importância para a responsabilidade civil e até criminal dos síndicos. Neia, seja bem-vinda à nossa live aqui do canal Síndico de Valor. Boa noite, gente, boa noite. Uma gratidão desde já por estar aqui dividindo isso com vocês. É bacana ter essa oportunidade de ajudar. A gente sabe que muitos síndicos têm dificuldades para regularizar seus condomínios e esse é um assunto fundamental. A gente está falando de segurança, né? Exatamente. E assim, por coincidência, imagina aquele vendaval que aconteceu ontem. A gente teve alguns princípios de incêndio também, alguns condomínios. Então, ou seja, o tema é de extrema relevância.
para quem é de Santa Catarina, você que está curtindo a gente aqui de Balneário Camboriú, São José, Florianópolis, Biguaçu, Palhoça, você que está em toda essa região de Santa Catarina, bom, a live de hoje vai te trazer informações muito bacanas. E a gente vai falar sobre o seu condomínio está regular perante o Corpo de Bombeiro? É um tema muito importante para a responsabilidade civil do síndico. Né? A gente recebeu algumas perguntas aqui e você vai ter um desafio grande, tá ok? Tranquilo, vamos lá. Estamos aqui para isso. Bacana. Então, assim, você que está participando ao vivo, pode mandar a sua pergunta também ao vivo. E a gente já recebeu algumas perguntas também, que a gente vai seguindo elas aqui. Fique bem à vontade. A primeira pergunta que eu te faço hoje é: qual a diferença entre a BITS e alvará de funcionamento? Qual que é essa diferença que existe entre os dois? Bacana. Então, o ABITSE de Corpo de Bombeiros é muito confundido com o ABITSE de Prefeitura. As pessoas têm que tomar cuidado, são dois documentos completamente distintos. O ABITSE é aquele documento que, ao um prédio ser construído, o bombeiro vem e faz a checagem, a inspeção, a vistoria, para verificar se tudo aquilo que está dentro do projeto preventivo de incêndio é efetivamente o que está instalado dentro do condomínio. E aí ele emite esse ABITSE. Ocorre que existe uma variável aí bem importante, que é com relação aos condomínios mais antigos. Porque esse procedimento, ele vigora desde 2013. Antes disso, os condomínios, principalmente os residenciais, eles não tinham o procedimento de se tirar ABITSE. Então, o que acontece? A gente tem N situações de condomínios que têm aí 25, 30, 40 anos, até mais do que isso, e que efetivamente não tem o ABITSE de Corpo de Bombeiros. E Uau. aí a gente tem um processo muito mais complexo, porque você precisa atualizar esse condomínio, esse projeto, lá de às vezes de 20, 30 anos, as normas vigentes e efetivamente instalá-las no condomínio. Então, uma vez que você tira o ABITSE, o condomínio está liberado para a ocupação e, a partir dali, anualmente, você precisa tirar o alvará de funcionamento, inclusive em condomínios residenciais, que é uma coisa que muita gente não sabe. Tá? Então, todo condomínio multifamiliar, ele precisa ter o ABITSE e precisa tirar o alvará de funcionamento anualmente. Perfeito. E a gente sabe também que quando a gente precisa tirar o ABITSE, aquilo que era o projeto inicial da obra, às vezes acaba mudando no decorrer dessa obra. Isso daí é comum acontecer, Onéia? Olha, é mais comum para aqueles casos antigos, né? Quando a gente faz hoje em dia um projeto e na hora da execução existe alguma alteração em cima desse projeto, é muito comum se fazer o as-built. O que é o as-built? É atualizar o projeto ao final da execução e dizer, olha, aqui não foi instalado bem assim, se fez uma correção, então se altera o projeto, se regulariza ele. Mas quando você está falando de um condomínio que tem 30 anos, que muitas vezes a construtora nem terminou o prédio, quem terminou foi os moradores, e que precisa se atualizar as normas de hoje, obviamente a quantidade de alterações, de atualizações necessárias é muito grande. E aí é que vem o impacto de o que precisa se adequar, o que é possível, o que é flexibilizado para que não seja necessário ser feito, né? Existe uma normativa que dá amparo para que alguns itens, em situações específicas, quando são inexequíveis, eles não sejam atendidos. Mas são situações bem pontuais, assim. E olha só, aí a gente recebeu uma pergunta também que diz: condomínios residenciais, não os comerciais, eles também precisam de alvará de funcionamento? Sim, precisam. Desde 2013 que regulamenta essa norma e é fundamental. Eu diria para você que, na nossa opinião, como área técnica atuante nesse ramo, eu diria que é até mais importante do que nos condomínios comerciais, tá? Porque o número de situações de risco, o volume de risco se torna muito maior pelo tipo de edificação, pelas coisas que as pessoas colocam dentro de casa, às vezes por instalações não feitas corretamente, né? Então, é fundamental e é normatizado isso. Tá? Todo condomínio precisa tirar o alvará de funcionamento.
E é legal porque, assim, a galera está começando a participar. Então, quero que você agora comece a dar aquelas porradinhas para dar uma metralhadora de like aí. Vamos gerar relevância para isso. Só que a Jaque Fernandes, ela perguntou o seguinte: se o síndico não toma providência quanto à documentação necessária, o que deve ser feito? De repente, uma denúncia no Corpo de Bombeiro, aí é um caso mais extremo. Mas o que você sugere? Então, é uma coisa que é bastante comum de acontecer, tá? Não é raro, não. Às vezes, moradores mesmo que fazem essa denúncia, e aí tem as duas vertentes. Tem gente que olha isso com maus olhos, mas tem um lado positivo nessa atitude. Afinal de contas, quem está se preocupando em estar regular, está se preocupando com segurança. E a nossa grande filosofia sempre é, primeira questão, muito antes de você estar com documentação em dia, você precisa estar com sistemas em dia. Porque um sistema desse que não esteja com funcionamento adequado, por uma inoperância, por uma falta de manutenção, ele pode, inclusive, tirar vidas, né? A gente nunca sabe quando vai ter uma eventualidade aí de uma emergência. Você mesmo citou no início dessa live sobre tudo isso que aconteceu entre ontem e hoje aqui em Santa Catarina. Acho que mesmo quem são as pessoas de outros estados estão acompanhando aí, a gente passou um apuro, né? Foi feia a coisa. Né? Então, mais do que nunca, é muito importante que os sistemas de segurança estejam redondinhos, funcionando, porque nunca se sabe quando vai ter uma emergência dessas. Exato. E a gente acaba seguindo essas normativas para que não precise usar, né, na realidade. A gente tem que trabalhar para essa prevenção. E agora, mandando um abraço, aproveitando rapidinho para tomar uma água, mandando um abraço para a Nara, síndica nossa homologada 5 estrelas, está nos acompanhando, Daiane Guerreiro, um grande abraço para nosso colega aí do mercado, a Ângela, do Jornal Condomínios, um grande veículo de comunicação aqui de Santa Catarina, o maior jornal que nós temos nesse setor condominial, a Thelma, minha sogra, o Andrei, seu marido, está aí. Olha a galera, a Vanessa, minha esposa, está a galera acompanhando essa nossa live de hoje. E o Washington, da Fácil Administradora lá de Aracaju. Galera, mandem suas perguntas, aproveitem, porque a nossa convidada de hoje é especialista nesse assunto, e esse assunto é de extrema importância para a responsabilidade civil do síndico no condomínio. A gente está falando sobre o seu condomínio está irregular perante o Corpo de Bombeiros? A próxima pergunta, Neia, vamos lá. O que fazer se o seu edifício ele é um pouco mais antigo e ele não atende às normas atuais estabelecidas? Então, a principal orientação é sempre assim: busque um profissional, de preferência uma empresa de engenharia especializada nesse assunto, para que ela possa te ajudar a tratar o caso do seu condomínio. Existe um pecado muito grande que se comete nessa área, que é aquele pecado assim: o meu condomínio aqui do lado, o meu vizinho aqui, aconteceu isso, o bombeiro exigiu aquilo. E você acha que no seu condomínio vai ser assim também. E não é, porque as edificações elas têm características diferentes. Às vezes um item que você tenha diferente no teu condomínio em relação ao teu vizinho, você se enquadra numa outra normativa, ou em normativas a mais. Exemplo, um condomínio que usa caldeira para aquecimento de água. Ele tem uma normativa específica para isso. Então, um condomínio que não tem caldeira, ele não precisa atender aquela norma específica sobre caldeira. Então, a gente tem que tomar um cuidado, porque é uma questão muito técnica, muito específica e que tem muitas variáveis. Então, a orientação é: busque um profissional da área que ele vai poder te orientar. Os condomínios que são anteriores à norma atual, que é de 11 de novembro de 2013, eles têm uma normativa específica para edificações antigas, em que, em alguns pontos, existe o amparo para ter liberação de atendimento de algumas normas, mas para aquilo que é inexequível. Então, vou dar um exemplo prático. É muito comum aqui em Santa Catarina a gente encontrar condomínios que têm a escadaria do prédio com 95 centímetros de largura. E, por norma, ela teria que ter, no mínimo, 1,20. Aí a gente se depara com uma situação assim: o que você vai fazer com a escadaria do prédio? Não dá para ampliar ela. Então você faz um procedimento, existe o procedimento formal, você vai buscar um laudo de um engenheiro estrutural que vai atestar que não tem como fazer a correção, a adequação,
E aí você pede a liberação para o Corpo de Bombeiros, e esse é um quesito que é muito comum de se ter a liberação. O que muitas vezes o Corpo de Bombeiros faz, em situações como essa, por exemplo, é pedir itens compensatórios. O que é um item compensatório? Ele vai pedir um outro sistema ou uma ampliação do sistema existente para diminuir o risco naquele ponto. Exemplo, ele vai pedir que coloque um extintor de incêndio a mais por andar para auxiliar em caso de evacuação, em caso de incêndio. Então, isso tudo tem a ver com negociações também, que a gente faz, claro, tudo isso amparado dentro das normas vigentes, e a gente consegue, muitas vezes, liberar alguns dos itens que são requisitados. Então, agora, eu quero lembrar você que está nos assistindo o quanto que é importante você contratar, você síndico, nós síndicos, contratar uma empresa especializada, uma empresa que entenda sobre isso, porque, na realidade, às vezes tem muito síndico que ele acaba se aventurando e é um item tão importante que se ele não atender as normas do Corpo de Bombeiro, ele vai ter que gastar um pouco mais ou ele vai assumir um passivo, um risco muito alto. Então, empresas especializadas nessa área, e agora a gente está convidando a NEA para vir participar dessa live, ela pode reforçar ainda mais o quanto que é importante um técnico, um especialista falar sobre isso daí, dando orientação correta para nós síndicos. Correto, NEA? É isso aí, é isso aí. Assunto de Corpo de Bombeiros é muito técnico e, assim, ó, a gente que trabalha com isso, nós temos uma equipe dentro da Portal Sua Energia que trabalha exclusivamente com o tema Corpo de Bombeiros. E você não tem ideia, a gente está o tempo inteiro estudando, porque as normas mudam com frequência e a gente precisa estar se atualizando e atualizando possibilidades de maneiras de tratar as necessidades de cada cliente, porque cada edificação é uma história, é um caso. E olha que legal, a síndica Sandra Souza, ela fez a seguinte pergunta: hoje o Corpo de Bombeiro não está mais fazendo a verificação in loco, e sim está pedindo para que o síndico assine pelo condomínio que está tudo certo. Isso está correto? O síndico ele pode fazer essa vistoria ou é um risco que ele assume? Olha, Fábio, vou ser bem franca para ti. Sim, esse procedimento existe, tá? A autovistoria. Eu não recomendo que ela seja feita, vou ser bem franca. Eu sei que não seria muito mais simples, mas veja bem, o síndico, de um modo geral, ele é leigo, no mínimo no que diz respeito a questões tão técnicas de um preventivo de incêndio. É complicado para um síndico atestar que um sistema de emergência está funcionando. Ele pode contratar uma empresa de engenharia que vai fazer essa vistoria e emitir um laudo? Sim, mas se ele for fazer isso para a quantidade de sistemas que existem dentro de uma edificação, nós estamos falando aí de um custo considerável, não é algo a se descartar. Então, se ele tiver condição de ter esse suporte, eu consigo contratar empresas que vão emitir laudos sobre cada um dos temas, e aí com os laudos em mãos, ele diz assim, eu tenho os laudos aqui que está testando, está tudo ok, o profissional com a RT, tudo certinho, e aí ele assinar, ok. Mas caso contrário, eu não indico que seja feito, eu recomendo aos nossos clientes que eles peçam que o bombeiro faça a checagem por essa incapacidade técnica de atestar que está correto ou não. Afinal de contas, ele está puxando para ele uma responsabilidade que ele não tem qualificação para atestar, né? Perfeito. E assim, agora eu vou falar como síndico. A nossa responsabilidade é tão grande, está lá no artigo 1348, que, olha, o quanto mais a gente tiver cercado de especialistas profissionais, melhor será a nossa gestão e muito mais seguro para os moradores, né? Agora também, a Ana Clara, do Grupo Serbeto, um grande abraço para o pessoal lá de Goiânia, está nos acompanhando, ela fez a seguinte pergunta: qual o prazo para adequação, qual o prazo para adequações o síndico possui após a notificação? Ok. Quando você é notificado, na própria guia de notificação, virá um prazo para que você procure o Corpo de Bombeiros e faça a regularização. Então, vai depender aí de qual é a temática que está em questão. Você não apresentou projeto? Você não pediu a renovação do alvará de funcionamento? Você não tem os sistemas vitais instalados?
o que é que está sendo contestado pelo Corpo de Bombeiros que você, a princípio, não está atendendo. Isso pode variar aí. Já vi casos de darem 5 dias para que a pessoa comparecesse ao Corpo de Bombeiros, porque era uma situação pontual gravíssima. E já vi casos de darem de cara aí 60 dias para que o síndico resolva. Então, é muito relativo. Mas o fundamental é respeitem as notificações. Existe uma grande ilusão de que Corpo de Bombeiros não multa. Primeiro, você deve estar atento a atender pela necessidade de ter a segurança dentro da edificação. Primeira questão. Mas falando sobre os aspectos legais, Corpo de Bombeiro multa sim, tá? Multa sim. Não cumpriu a regra, ele multa sim. Eu tenho casos de clientes que já foram multados e tem que ser, porque infelizmente tem gente que se não for assim, a coisa não anda, né? E aí eu faço uma ressalva, porque a multa, ela já é ruim. Agora, pior é se acontece um sinistro e existe uma irregularidade no condomínio. Aí a responsabilidade do síndico se torna criminal também. Agora, é bem importante, porque olha que bacana, o Erickson Coelho, ele diz o seguinte, ele acabou de renovar o alvará do condomínio, ele está fazendo as coisas direitinho, parabéns, e ele também se tornou brigadista no condomínio onde ele é síndico. Bacana, isso daí é sempre um plus a mais. Agora, né, quando que o projeto preventivo contra incêndio, ele deve ser atualizado? Ok. Sempre que você tiver uma situação de uma mudança significativa nos sistemas instalados, é fundamental que haja essa atualização também perante o Corpo de Bombeiros. E, por norma, o próprio Corpo de Bombeiros pode, a qualquer tempo, pedir essa atualização. Gente, é claro que eles não vão te pedir isso simplesmente porque estão afim, né? Vamos combinar. Então, é frequente esse pedido de atualização quando o projeto preventivo existente e aprovado está muito desatualizado. Coisa que acontece com aquelas edificações que eu comentei lá no início da nossa live, por exemplo, quando não tem o ABITS. Então, essas edificações normalmente não têm sistema de extintores no projeto preventivo, não tem iluminação de emergência, não tem sinalização de abandono de local, que são itens fundamentais e que aí se pede atualização. Outra coisa muito recorrente são os condomínios que tiveram alteração sobre o sistema de gás. Existia o hábito de se instalar, no passado, as centrais de gás com botijão P45, que são aqueles cilindros que você entrega o cilindro e recebe um cheio. E com o passar do tempo, veio a granel, aí, o P190, que é aquele botijão maior, que ocupa menos espaço, que é recarregado através de caminhões, aqui, pelo menos aqui na região de Santa Catarina, e que o pessoal migrou para esse sistema. Então, você está fazendo uma alteração da tua central de gás, e nesse caso, você precisa fazer alteração de projeto preventivo também. São as situações mais comuns. Excelente. Bom, até outras perguntas que a gente está recebendo, e olha que bacana, a galera está curtindo a live, estão participando, e aí a gente recebeu a seguinte pergunta, é da Ângela, lá do Jornal dos Condomínios. Um prédio de 25 anos... Olha aí, um prédio com mais ou menos 25 anos, né? Começa a cair a luz do apartamento quando liga-se o chuveiro e o forno elétrico ao mesmo tempo. Uma sobrecarga de energia. É problema elétrico? E é na unidade ou é no prédio? Ótima pergunta, Ângela. Ótima. Bom, vamos lá. Isso aí é o carro-chefe que a gente trabalha aqui no Portal Sua Energia, tá? Veja bem, quando você tem um edifício de 25 anos, ele foi projetado aí, vamos falar, pelo menos uns 5 anos antes. Porque tem o tempo de projeto, aprovação, depois construção. Até a liberação leva um tempo. Veja bem, há 30 anos, nós não tínhamos a quantidade de ar-condicionados dentro dos apartamentos. Nós não tínhamos lava e seca, micro-ondas, forno elétrico, PlayStation, não sei quantos televisores, não sei quantos, não é verdade? Então a gente tem uma situação aí... Oi? Era uma época mais analógica, não tinha tanta tecnologia. Sim. A gente usava aquele ventiladorzinho aí, quem é da minha idade aí vai lembrar. Ventiladorzinho, aquele de pezinho, né? A lavadora era aquela tanquinho e tal, ou então era aquela de madeira, que é lá da minha época de infância. Entreguei minha idade, né?
Vamos lá. Então, o que acontece é que a necessidade a demanda dentro dos apartamentos aumentou muito. E, de um modo geral, os condomínios não fizeram a adequação do sistema para isso. O que acontece? Sobrecarrega o sistema elétrico, primeiro de dentro do apartamento em direção a fora, ou seja, em direção ao quadro elétrico. E como você liga o ar-condicionado num dia de calor, o teu vizinho também liga, o outro vizinho também liga, porque ninguém aguenta. Por isso, o ar-condicionado é o grande vilão das instalações elétricas. Ele tem um relativo consumo de energia por um longo período e todo mundo ao mesmo tempo. Porque, veja bem, o chuveiro ele consome mais. Só que o chuveiro você toma banho num horário, o teu vizinho toma no outro, talvez alguém conhecida contigo, mas não é o condomínio todo junto. E aí é que a questão pega. Você precisa que o teu sistema suporte essa carga do condomínio inteiro. O que essa situação que a Ângela trouxe aí para a gente está nos dizendo? O sistema está dizendo o seguinte, não estou suportando o que tem instalado aqui, não estou dando conta, e aí ele desarma o disjuntor. O disjuntor o que é? Ele é um sistema de segurança para o cabeamento das instalações. Então a orientação que a gente dá é, caiu o disjuntor no teu apartamento? Tudo bem, vai lá e religa ele. Religou, caiu de novo? Não ligue mais. Chame um profissional qualificado para fazer a verificação. Isso está acontecendo com frequência no teu prédio? Síndico, tem mais de um apartamento acontecendo isso? Para tudo, chama a Portal Sua Energia, chama uma empresa de engenharia elétrica especializada nesse assunto, que vai fazer a verificação e muito provavelmente o seu caso aí é uma situação para um retrofit. O que é o retrofit? É uma reforma com atualização às normas vigentes de instalações elétricas, no caso. Então, você legal. Vai... Opa, pode falar. Desculpa. Não, porque a gente fez uma... Você vai botar um cabo que vai suportar uma carga maior, você vai trocar disjuntores, você vai fazer a verificação da instalação elétrica como um todo e adequar aquela necessidade de hoje do condomínio, né? Bacana. E lembrando você que está nos assistindo que no nosso perfil Síndico de Valor tem uma live falando sobre retrofit elétrico com o Andrés, um baita profissional desse setor, em que ele esclarece muito sobre essas dúvidas da parte elétrica no condomínio. Vale a pena ir lá assistir, porque realmente você vai tirar muitas dúvidas, principalmente você tem um condomínio um pouco mais antigo aí, que sabe que precisa dar uma atenção nessa parte elétrica. Ó, Neia, a gente recebeu uma pergunta que ela vai conflitar com uma outra pergunta que a gente já tinha recebido anteriormente. Então a gente vai antecipar ela agora. Olha só, o Desante 18, ele está nos acompanhando, ele fez a seguinte pergunta. Quando o condomínio utiliza algum sistema de portaria remota, que agora está em alta, é importante o sistema de alarme de incêndio estar integrado com o sistema da portaria remota ou tanto faz? Nossa, super importante essa pergunta, altamente relevante. Olha só, nós temos aí a NBR 977 e nós temos a IN9, no caso aqui de Santa Catarina. Em outros estados, essas IN vão ter números diferentes, né, de acordo com cada estado. Mas é fundamental que a portaria remota, que realmente vem aí num crescimento constante, que ela esteja em conformidade aos sistemas de segurança. Veja bem, na hora que você você tem um acionamento do sistema de segurança, as portas precisam estar liberadas. E nem todas as portarias remotas atendem esse quesito. Então é fundamental que na hora de escolher a sua portaria remota, faça a verificação dessa informação, não só essa, mas essa fundamentalmente, porque nem todas atendem. Então é importante que você tome esse cuidado, porque são vidas em jogo, né? Muito mais do que o patrimônio, são vidas em jogo. Na hora da evacuação, você precisa que o prédio esteja liberado. Então é bem importante isso. Excelente, excelente. Ótimo esclarecimento. Agora, também, nos prédios antigos, que tem aquele botijão P13, o que deve ser feito nessa situação para estar adequado também às normas do Corpo de Bombeiro? E aí eu vou pedir, antes que você responda, Neia, que você que está nos assistindo comece a dizer aqui o que existe no seu condomínio. São botijões P13, são P45, P190,
Vamos fazer uma enquete agora para saber se a galera está ciente de que tipo de sistema de gás possui no seu condomínio. Então, pode responder para a gente, Neia. Bem bacana essa tua enquete aí, vai ser um dado interessante de ser analisado. Bom, a primeira orientação que se passa é retire o botijão P13. Ele, por norma, não pode estar dentro das edificações. Essa é a regra. Mas toda regra tem exceções, né? E aí vem de novo aquilo que eu falei. Busque um especialista para fazer a verificação da sua edificação se ela é mais antiga. As edificações novas, não tem jeito, ele não pode estar ali dentro, nem deveria ter entrado, né? Mas antigamente podia, era normatizado. O Corpo de Bombeiros vai te pedir o quê? Para construir uma central de gás. E aí, nessa construção de central de gás, saem os botijões de P13 e entram as centrais com P45 ou P190, enfim. Porém, existe aí uma alternativa muito bacana e que é uma novidade para muita gente ainda, que é a opção de migrar para o fogão elétrico, né? O fogão elétrico, ele é muito mais seguro para a edificação e ele elimina uma série de necessidades de adequações de normas de Corpo de Bombeiros, porque você passa a não ter mais gás dentro da edificação. Então, exemplo, quando você tem gás dentro da edificação, necessariamente você precisa ter os AVP. O que é o AVP? Abertura de ventilação permanente. São aquelas aberturas que tem normalmente nas lavanderias, né, na área de serviço, embaixo e em cima. Só abrindo parênteses, que nessa época de inverno é onde entra aquele vento gelado para dentro do apartamento. Verdade. Mas que é fundamental. Se tiver um vazamento de gás, você precisa dessa circulação aí, tá? Então, quando você tem gás dentro da edificação, você precisa ter os AVPs. E esses prédios antigos, de novo falando deles, normalmente não tem. Então, isso é uma das coisas que você elimina. Aí você não precisa fazer uma central de gás, toda aquela tubulação canalizada, abertura de vala, abertura de parede, fechamento de parede. É uma obra complexa, de risco, porque a gente está falando de gás, né? Tem a ver com a estanqueidade do gás. Então, assim, o recurso do fogão elétrico é uma das grandes novidades que a gente tem no mercado atualmente. Ele é muito mais prático, muito mais moderno, muito mais seguro e muito mais econômico, tá? Bem importante. Bacana. Se liga então na dica de valor. Olha só, utilizar fogões elétricos, porque ele vai ser menos burocrático também na hora de conseguir as homologações ali, de aprovações da tua obra no teu apartamento. E assim, uma dúvida que eu tenho, tá, Neia, em relação aos extintores, eles precisam ser feita a recarga anualmente? Opa! Outra fundamental pergunta. Olha só, perante Corpo de Bombeiros, você precisa basicamente o seguinte, que o cilindro do extintor ele esteja dentro da validade que é de 5 anos, que ele esteja com o lacre inviolável, com o ponteiro dele, o pressurizador, o ponteiro dele, esteja indicando que ele está lá no verdinho, que ele está 100%, e que esteja em bom estado de conservação. Isso é o que o Corpo de Bombeiros vai analisar, é o que importa para eles. Estando dentro disso, você não precisa fazer a recarga anual. Agora, veja bem, fiz a recarga mês passado e o meu extintor, esse mês eu fui olhar e o ponteiro já não está mais lá no verdinho. O que eu faço? Manda refazer, porque ele já está indicando que está com problema. Então, não importa o que você fez mês passado. Se ele não estiver regular, você já precisa fazer a correção. Outra coisa importante é consulte a seguradora do condomínio para saber se ela exige apenas o que o Corpo de Bombeiros exige ou se ela exige o laudo anual. A grande maioria delas vai dizer o seguinte, o que o bombeiro exigir, para nós está valendo. Mas é importante que você faça essa consulta formalmente. Pode ser por WhatsApp, que é uma ferramenta que hoje em dia já é reconhecida, mas é importante que se faça essa consulta para evitar uma dor de cabeça lá na frente, por conta da responsabilidade civil e criminal do síndico. Bacana. Então é ficar atento mesmo àquele ponteiro. Se ele está no verde, quer dizer que pode ser menos de um ano, mais de um ano, ele está, digamos, apto a ser utilizado.
Caso contrário, não interessa nem o tempo que ele está ali. Não. Tem que ser feita a manutenção e recarga novamente. Bom, isso, e observar aqueles outros itens também, né? Legal. E assim, a gente tem aqui com a gente fazendo uma nova pergunta, o Ergo Beiga, ele fala o seguinte, ele é engenheiro e está fazendo a seguinte pergunta, sobre a questão de sistema de aterramento do condomínio. Hoje, isso daí tem sido sim uma obrigatoriedade, mas o que você pode nos dizer sobre o sistema de aterramento, Onéia? Perfeito, vamos lá. O sistema de para-raios, aí a gente tem duas vertentes, mas eu vou falar daquela que todo mundo conhece, que é o SPDA, o sistema de para-raios propriamente dito, tá? Aqui em Santa Catarina, o Corpo de Bombeiros não vistoria mais o para-raios, tá? A IN10, que era a que tratava esse tema, deixou de ser um item vistoriado pelo Corpo de Bombeiros no final do ano passado. Mas é fundamental deixar registrado aqui que a obrigatoriedade do sistema nas edificações que precisam ter, é claro, permanece. A obrigatoriedade do sistema e do funcionamento, da manutenção dele, é fundamental para a segurança da edificação e também para casos de sinistros, tá? Então, apesar do Corpo de Bombeiros não vistoriar mais esse quesito, não dá para deixar ele de lado. Continuem fazendo a manutenção, a responsabilidade continua sendo do síndico e precisa ser feito, não tem conversa. É sistema de segurança, gente. E é legal assim, a Jennifer, ela está participando com a seguinte pergunta, qual que é o prazo que recomenda para manutenção de portas corta-fogo? Existe um prazo? As vistorias de alvará de funcionamento, elas são anuais, justamente com esse intuito, de que anualmente se faça essa verificação. Mas a gente percebe na experiência aí, no dia a dia, que porta corta-fogo é um negocinho que costuma dar dor de cabeça para os síndicos, tá? Primeiro que existe um hábito muito frequente dos moradores utilizarem inadequadamente as portas. Então, sabe aquela travinha maldita de madeirinha embaixo da porta? Ou uma cordinha que a pessoa vai lá e amarra para segurar a porta aberta? Não tem ideia de quantos casos que a gente encontra assim. É de enlouquecer, tá? Mas é fundamental que o sistema esteja sempre funcionando. De novo, estamos falando de sistemas de segurança. Então, muito além da questão prazo legal, a gente precisa se preocupar com o efetivo funcionamento do sistema. Aqui em Santa Catarina, aqui na Grande Florianópolis, nós temos uma situação peculiar que é um índice de vento muito forte, né? E a gente tem muitos condomínios que trabalham com aquelas portas que é dobradiça e helicoidal. Então, ela sofre com os impactos, com os reflexos do vento. Você, às vezes, regula a porta hoje e amanhã ou depois ela já está começando a desregular. É impressionante. Ou então, você pega aquele morador que, em vez de passar pela porta e soltá-la, ele empurra a porta. E quando ele empurra a porta, ele está prejudicando o sistema. Muitas vezes a intenção é ótima, mas ele prejudica o sistema. Então, é fundamental estar com essa manutenção regular. Condomínios que têm zelador, a gente recomenda que passe aí uma vez por mês, fazendo uma vistoria, sabe? Vai até o último andar de elevador, depois desce de escada, fazendo a checagem se está tudo ok. Isso é bem bacana de fazer, barato, fácil de resolver, tá? Bacana. E aproveitando agora para tomar um golinho de água, quero agradecer aí a audiência da Daniela Cunha. Daniela Cunha, que é da Condomínios, a administradora. A Ana Clara Cerbeto, aí de Goiânia. Também está a Tauana, lá de Blumenau, do Grupo Vivari. Um excelente serviço voltado para os condomínios. Também o pessoal do condomínio, da administradora condomínio. Daniel, cara, o grande fera do Papo Condominial, está aí também prestigiando a nossa live. E todos vocês que realmente estão entrando agora, fazendo perguntas, fiquem à vontade. A gente está agora passando aliás, já passamos da metade da nossa live. A gente tem mais ou menos uns 15 a 20 minutos. Então, se você tem alguma pergunta, corra, que ainda dá tempo. Bom, naquela enquete que a gente fez, Néias, perguntando sobre qual que é o tipo de cilindro que alguns condomínios ainda possuem, alguns falaram que tem P45, outros que
tem P190, P13, enfim. O que eu vi é o seguinte, muitos condomínios antigos que usavam aquele cilindro de gás do P45 e mudaram para o P190. Existe alguma exigência quanto a essas alterações? Então, aí a gente cai naquela situação lá de precisa, além da alteração física propriamente dita, mas que isso naturalmente é feito, precisa fazer a alteração do projeto preventivo contra incêndios perante o Corpo de Bombeiros. Qual é o procedimento que o síndico deve adotar? Busque uma empresa de engenharia especializada em projeto preventivo de incêndios e eles vão fazer essa alteração do projeto para você, vão regularizar o teu condomínio perante o Corpo de Bombeiros. É fundamental. E quais são os sistemas considerados vitais? Então, vamos lá. Os sistemas vitais, eles alteram, eles são diferentes dependendo do tipo de edificação. Existe uma tabela que você faz a checagem de acordo com onde o condomínio se enquadra. De um modo geral, são 3 itens que compõem os sistemas vitais, que o próprio nome já diz, vitais, né? Então vamos lá. Extintores de incêndio, iluminação de emergência e sinalização de abandono de local. Esses são aqueles itens que, em qualquer circunstância, é o primeiro quesito que o Corpo de Bombeiros vai fazer a verificação, vai fazer a checagem e verificar se você está com o sistema funcionando corretamente. E é que é importante que quando não tem, aqueles condomínios antigos lá que na época da construção não tinham esses sistemas, que façam as instalações. Se você não tem condição de fazer a alteração de projeto e a instalação, faça a alteração, a instalação primeiro, porque você vai ter o sistema funcionando. Depois, regularizar a papelada é uma questão secundária, tá? Mas os sistemas de segurança são fundamentais. Numa situação de evacuação, pode ser o divisor de águas entre salvar uma vida ou não. E a Ana Maria de São Paulo, ela fez a seguinte pergunta também. Quais os sistemas que efetivamente fazem parte da vistoria do bombeiro? É aquele independente das obrigatoriedades, que aquelas a gente já sabe. São muitos, são poucos, ou existem alguns que são os principais? Então, o Corpo de Bombeiros ele vai fazer a checagem de todos os sistemas de segurança da edificação. Mas você precisa tomar um cuidado. Essa pessoa está falando de São Paulo, certo? Então, em São Paulo, existe uma normativa específica de São Paulo, tá? Norma de Corpo de Bombeiros, elas são normas estaduais. Elas, claro, seguem uma premissa aí de NBR, claro que elas seguem um rito muito similar, mas podem ter variações de um estado para o outro e é importante fazer essa observação. De novo, busque uma empresa especializada na sua área, que aí você vai ter o atendimento focado na necessidade do seu condomínio. Bacana. Assim, o Ayrton está dando uma dica bem interessante também. Ele diz que quando ele faz a leitura de gás mensal, ele já aproveita para olhar os extintores, as lâmpadas de emergência, as portas, ele faz um pente fino aí. Então, ou seja, a gente com criatividade, a gente consegue também sempre estar atento a essas normas de segurança do nosso condomínio. A gente está falando hoje sobre aquilo que impacta na vistoria do Corpo de Bombeiros. Bom, perfeito. Deixa eu fazer um complemento a essa observação. Acho que é bem relevante, tá? Essa checagem que ele comentou aí, que ele faz na hora que ele faz a leitura do gás, ele já faz a checagem dos extintores. Show de bola, ó, teu síndico está de parabéns, que realmente é essa a orientação. Uma outra coisa que é fundamental de ser verificada, e esse é um excelente momento para fazer, tá? É a checagem da iluminação e da sinalização de abandono de local. De novo, a gente está falando dos 3 quesitos que compõem os sistemas vitais. Quem passou aqui de Santa Catarina e ontem por esse perrengue que a gente passou, né? De quase o estado inteiro sem energia, pode perceber a importância da iluminação de emergência. Mas vamos fazer uma observação importante. Os sistemas de segurança, e no caso aqui especificamente falando das placas de sinalização e iluminação de emergência, eles são projetados e são exigidos por conta de situações de incêndio. Então, o Corpo de Bombeiros, ele exige para que, em caso de incêndio, ele venha na edificação, desligue
a eletricidade da edificação e os sistemas de segurança permaneçam em seu funcionamento para que possa haver a evacuação do prédio e assim manter as pessoas em segurança. Mas a iluminação de emergência também serve, ela não foi projetada para este fim, mas ela também serve para situações como a gente passou ontem aí. Então, ter uma iluminação de emergência com um funcionamento além do tempo, com um tempo maior do que é exigido pelo Corpo de Bombeiros, pode ser uma mão na roda na hora que você cai em situações assim, né? O prédio que eu moro, ontem eu cheguei 10h20 da noite em casa, desde as 18h30, sem energia, mas as luminárias estavam redondinhas funcionando porque o sistema está em funcionamento adequado. Então, ele acaba te dando um plus aí de benefício, né? Em que pese que não é essa a função dela, mas ela também serve para esses momentos. Bacana. Eu vou pedir para você que está curtindo a live, que você possa agora também dar um like aí, para gerar relevância nessa live. A gente já está na reta final, infelizmente, mas o tema ele acaba desmembrando para mais assuntos que a gente promete fazer uma outra live. E aí eu quero te pedir um favor. Você que está nos assistindo, prepara agora para dar um print na tua tela e você vai marcar a gente lá, no Síndico de Valor, e você vai marcar também o Portal Sul Energia, tudo junto. E aí vocês começam a seguir também a Portal Sul Energia para continuar esse bate-papo, pedindo consultorias lá para o pessoal dessa empresa maravilhosa que tem ajudado muito o mercado condominial, tá ok? Então, print a tela, marca a gente que a gente vai compartilhar lá nos stories. Bom, Neia, agora é o seguinte, quais as principais alterações em normas que ocorreram recentemente e que impactam o condomínio? Opa, vamos lá. Então, a gente teve uma série de normas que mudaram agora recentemente. Tivemos a norma de extintores, norma de sistema hidráulico, de saída de emergência, a própria de para-raios que foi revogada, né? A de alarme de incêndio. E a gente tem uma grande novidade que entrou aí, a partir de fevereiro agora, que é a IN19 aqui em Santa Catarina, que é uma norma voltada para as instalações elétricas das edificações. É uma norma completamente nova, foi estudada por muito tempo e que está trazendo uma série de novidades que é assunto para uma live inteira, tá? Fundamental porque mais de 90% dos incêndios começam nas instalações elétricas. Uau! E as pessoas não se dão conta disso. Uau! Boa então, assim, dica de uma norma. Isso. Essa é uma norma, eu diria assim, que das novidades que a gente tem aí, que tem vários itens que alteraram nas normas, essa é uma norma inteira nova, né? E que vai exigir uma série de adequações para as edificações aí que tem a partir de 10 anos, mais ou menos, talvez até algumas um pouquinho mais recentes, mas que são sempre sistemas que buscam a segurança da edificação e das pessoas. E é importante que as pessoas vejam isso com os bons olhos. O Corpo de Bombeiros faz um trabalho fantástico de atualização, de estar o tempo inteiro buscando novas alternativas e melhorar os seus fluxos, os seus sistemas, para que a gente realmente tenha mais segurança. Então é importante que se dê a atenção devida para essa temática. A IN19 vem ao encontro dessa ideia, justamente por esse item que eu comentei, sobre o índice de incêndios que acontecem, né, que iniciam nas instalações elétricas, e que, portanto, se torna vital mesmo para que o sistema não entre num colapso aí. A gente tem visto instalações elétricas de prédio que, olha, é de arrepiar a cabeça, viu? Coisas feias por aí, porque as pessoas não se dão conta de como estão as instalações. Na grande maioria das vezes, por falta de conhecimento. E aí, até eu vou aproveitar o gancho em que, às vezes, o síndico ele não conhece muito como que é feita a renovação do seu seguro, do seguro do condomínio. E muitas vezes vai chegar algum corretor que ele quer fechar contrato com você, isso não está errado, só que ele vai mexer na pólice da elétrica, da parte dos danos elétricos. E aí, olha só, a NEA está dizendo que mais de 90% dos incêndios em condomínios acontecem devido a questões elétricas. Então você tem que ficar atento.
na hora de renovar teu seguro, dá uma olhadinha lá no item sobre qual que é na tua pólice, qual que é o valor que está para danos elétricos, na parte elétrica, porque isso interfere diretamente em sinistralidade no condomínio. Neia, o Ergobeiga, ele fala o seguinte: com a questão da portaria remota, ficaria deficiente o grupo da brigada devido à ausência da AGP na portaria? Seria uma brecha para não se conseguir o AVCB? Não, veja bem, cada caso é um caso dentro das edificações. É importante que seja verificado qual é a realidade deste condomínio em si que ele está tratando. As brigadas são uma ferramenta muito, muito bacana, muito útil, mas nem todos os condomínios têm, a grande maioria não tem, né? Mas é importante que você esteja bem calçado. E de novo, vamos ter atenção quando escolher uma portaria remota. Verifique o que é que ela te oferece, se ela vai atender a todas as normas de Corpo de Bombeiros. Isso é fundamental. Você pode, inclusive, por essa falta de conhecimento dos síndicos, você pode se resguardar pedindo para ela uma declaração, que ela diz, não, olha, eu atendo as normas vigentes de Corpo de Bombeiros, porque, como a gente comentou antes, são questões muito técnicas e, às vezes, o condomínio não consegue se adequar. Ou procure um especialista da área que vai poder fazer essa checagem e orientar da melhor maneira possível. Bacana. O Aldo Cruz, ele fez uma pergunta que, na realidade, ele está dando aqui uma sugestão. Ele diz o seguinte: o Corpo de Bombeiros não deveria fazer treinamento para os síndicos e zeladores, ou até, de repente, também treinar, eu entendo até como curso de brigadista, um certo número de condôminos por andar aqui. Mas eu estou imaginando que até em relação ao tamanho do condomínio, isso deveria ser, de repente, uma obrigatoriedade, talvez. Mas fica aí uma pergunta que virou uma ótima dica, né? Então, existe toda uma questão de responsabilidade aí envolvida, né? Já vi casos de condomínios que foram até o Corpo de Bombeiros pedir um treinamento para um número X de moradores para realmente criar esse primeiro atendimento aí. Só que aí nós vamos entrar em questões legais muito delicadas e por isso esse trabalho não costuma ser feito, tá? A partir do momento que você regulamenta isso, você passa a ser co-responsável. E se você tem uma pessoa que não está adequadamente treinada, não está adequadamente capacitada, o condomínio pode sofrer consequências legais em cima disso. Então é uma questão assim muito delicada para se dar essa atenção. Perfeito. A orientação sempre ficou preso lá no elevador, chama a empresa de elevadores ou o Corpo de Bombeiro. Ninguém mais mexe. Essa história de zelador, síndico que vai lá e quer abrir, a intenção é maravilhosa, ninguém questiona. Mas, infelizmente, às vezes eles podem cometer algum engano, né, com a melhor boa intenção, e aí criar um problema muito maior para todo mundo. E é mais comum isso acontecer do que a gente imagina, né? Bom, a Ana Maria, lá de São Paulo, também ela faz uma segunda pergunta. Numa situação de ventania como aquela que aconteceu ontem, quais são os riscos de incêndio prováveis numa edificação? Então, isso é muito amplo, né? Cada edificação tem características muito, muito diferentes. Eu vou dar um exemplo para vocês de um cliente específico que eu tenho no centro de Florianópolis, que por conta da... Bom, na semana passada eles já tinham tido um problema em uma subestação de energia que eles têm dentro da edificação, que é uma coisa que a gente tem procurado sempre que possível recomendar a retirada, né? A fazer a ligação direto lá no poste de energia e tirar aquele transformador de dentro dos prédios, mas nem sempre é possível, né? Cada caso é um caso. Mas ele já tinha tido um problema, a Celesc, que é a empresa concessionária aqui de Santa Catarina, fez um atendimento na semana passada, podou a árvore de um condomínio vizinho que estava batendo no poste onde tinha as instalações deste edifício, não daquele onde tem a árvore, então de outro edifício, mas com a ventania de ontem, mesmo com a poda dela, não foi suficiente. Conclusão da história, o condomínio continua nas escuras, tá? Uau! Porque danificou o sistema e eles estão na escuridão ainda, né? Tendo aí que buscar
alternativas de locação de gerador e coisas do gênero, pelo menos para a área condominial. É uma situação bem delicada. Então, assim, vendaval, tanta coisa pode acontecer, né? Cabos que rompem, poste que cai, árvore que derruba, e aí o leque vai longe. Legal. Eu acho que a última pergunta é da Jaque Fernandes. Ela diz o seguinte: existem regras específicas para cada estado, sim ou não? E as normas são a nível nacional ou ela é regional? Ok, beleza. Vamos lá. Sim, as normas de Corpo de Bombeiros, elas são estaduais. Então, a norma que vale aqui para Santa Catarina, ela só vale aqui para Santa Catarina. Porém, como eu disse lá atrás, elas seguem uma coerência entre elas, porque, em geral, elas são baseadas nas NBRs. As NBRs não são normas, elas são recomendações. Então, em cima dessas recomendações, essas sim, nível nacional, o Corpo de Bombeiros, não só em cima delas, é claro, mas principalmente em cima delas, ele se baseia para criar as suas normas. Aí essas sim, regulamentadoras e que fazem as suas exigências estado a estado. Por isso que eu falei que quem for de outro estado, tome cuidado, porque varia, pode ter alguma alteração aí entre uma regra e outra. Excelente, excelente. Neia, infelizmente o nosso tempo terminou, passou voando. A gente tem 4 minutinhos aí, senão o Instagram vai derrubar a gente. E aí eu preciso das suas considerações finais. Ah, bacana. Então, gente, queria aqui agradecer imensamente o convite que a gente recebeu aí dos Síndicos de Valor. Está sendo uma honra participar. Estamos à disposição sempre que precisarem. É muito gratificante poder contribuir. Sem dúvida alguma, queria agradecer a minha equipe, né? A equipe Portal Sua Energia, que sem eles nada desses 12 anos de história que a gente tem faria sentido. Eles são o resultado de todo o nosso trabalho. Agradecer aos nossos clientes, vários deles aí eu vi que estão participando da live, rolou pergunta aí dos nossos clientes. Gratidão por estarem do nosso lado sempre, muito bacana. Eles sabem o quanto podem contar conosco, a gente está sempre aqui à disposição, com o maior interesse de ajudar. E dizer para vocês que fiquem atentos, responsabilidade de síndico não é bolinho, você está falando de pessoas e de patrimônio. Então, vamos ficar atentos, gente. Lembrem que a IN19, aí, como eu citei antes, é um assunto novo que precisa ser dada uma atenção bem, bem importante em cima dela. E busque estar com as instalações regulares, porque é segurança das pessoas, é segurança do patrimônio e inclusive, o direito de cobertura de seguro lá na frente. Fundamental. Perfeito. Neia, muito obrigado mais uma vez por você ter aceito o convite. O grupo do Portal Sul, que vocês realmente são incríveis, fazem um trabalho com excelência. E assim, quando vocês compartilham essas informações, nós síndicos, sempre aumentamos a nossa barrinha de conhecimento, mas em muito. Então, muito obrigado aí por compartilhar conosco todo esse conhecimento técnico, todas essas habilidades. E aí, quero agradecer a todo mundo que participou e pedir para que essa live vai ficar lá no nosso canal Síndicos de Valor, e eu peço que você vá lá, deixe seu recadinho, seu agradecimento, para gerar relevância, dá uma curtida lá, marque aquele seu amigo e faça com que essa informação chegue ao máximo de pessoas. Tá ok? Galera, muito obrigado mais uma vez por essa super live e um ótimo restinho de noite. Obrigado, Neia. Um abraço. Obrigada, gente. Boa noite para todos.